E aí pessoal, tudo certo? A ideia do vídeo é mostrar para vocês como é que a gente faz a criação de uma máquina virtual e a instalação do Windows Server 2016. Tá? Então a gente está usando aqui, eu já fiz o download e instalei o VirtualBox. A gente tem aqui a opção novo, né? A gente tem que dar um nome para essa máquina virtual. Vou botar aqui Windows Server 2016. Aqui a gente tem que apontar o local que vai ficar gravada essa máquina. Eu vou colocar no C da minha máquina aqui. Aqui eu posso selecionar, né, se é Windows, Linux ou outro. Vou botar Windows e vou escolher a versão aqui, que está listado 2016 64 bits, né? Como a gente sabe, só tem 64 a versão 2016. Vamos dar um próximo. Aqui vem a parte de quanto de memória RAM a gente vai alocar para essa máquina virtual. Como a minha máquina não tem muita memória aqui, eu vou alocar, vou botar 1,5, mais ou menos, 1.500 megabytes, 1 GB e meio. Avanço. Na próxima tela eu vou colocar criar um novo disco virtual agora. Tá? Vou dar o criar ali. Ele me pergunta que tipo de arquivo de disco rígido eu vou usar. Eu vou usar o padrão do VirtualBox mesmo, o VDI. Então só vou dar um próximo. Vou utilizar a opção de disco dinamicamente alocado, que daí ele vai crescendo conforme for o uso, né? Conforme for a necessidade. Se eu colocar fixo aqui, ele já vai sair alocando o espaço que eu determinar no meu disco. Então aqui, ó, o disco eu vou deixar 50 GB mesmo, poderia aumentar, né? Como é só para mim fazer a gravação da videoaula de instalação do Windows Server, 50 GB é o suficiente. Vou dar um criar aqui. Pronto, a máquina já foi criada. Agora, quando a gente iniciar ela aqui, ó, ele vai abrir uma tela para mim poder apontar a imagem de instalação do sistema operacional. Ele para aqui e aí eu vou clicar aqui no seleciona um arquivo de disco e vou mostrar onde está a ISO de instalação do meu Windows Server, que está aqui na área de trabalho. Ó. Eu já deixei separado aqui o arquivinho. Quando eu der o iniciar, agora ele vai começar a instalação do Windows Server 2016. Aqui a gente só aguarda ele carregar essas telas de configurações iniciais ali, né? Ó, chegando nessa tela, a gente escolhe as opções de idioma ali, da versão do Windows Server. E aqui o método de entrada do teclado eu vou botar, no meu caso é BNT2. Avanço. Vou clicar em instalar agora, né? A gente está instalando uma máquina zerada, não tinha sistema antes. Aqui nessa tela ele pede, né, a chave do produto para a gente ativar o Windows Server. Como é uma versão de teste aqui, eu baixei só para fazer a gravação, eu não vou colocar e vou dizer que não tenho a chave do produto. Nessa tela muito importante, ele pergunta qual é a versão que a gente quer instalar do Windows Server 2016. No meu caso, eu vou optar pela versão Standard, só que aqui o detalhe, ó, que se a gente quer o sistema operacional com interface gráfica, tem que estar selecionada essa opção aqui, Experiência Desktop. Tá? Se eu instalar a versão de cima, que não tem nada do lado aqui, ele vai instalar em modo Core, que não tem interface gráfica. Certo? Então, marquei a versão que eu quero, não avançar.
Agora ele vai iniciar a cópia dos arquivos. E aí tem que marcar aqui para aceitar os termos, né? Dá licença. Avanço. Em tipo de instalação, como eu estou fazendo uma instalação nova, não seria atualização, né? Eu vou usar a opção de personalizada. Ele já vai me mostrar o espaço que eu determinei quando eu criei minha máquina virtual, que eu dei de 50 GB. Então aqui eu vou dar um avançar. Eu não vou particionar, eu vou criar só uma unidade, né? Então eu vou dar um avançar. E agora aqui ele inicia a cópia dos arquivos. Como essa parte demora um pouco, eu vou dar um pause na gravação e depois inicio de novo para a gente não perder tempo com isso. Após a cópia dos arquivos, a gente tem a tela para configurar a senha para o nosso usuário administrador, né? Quando a versão que a gente instala ela é em português, o usuário administrador. Se fosse em inglês, viria o usuário administrator aqui. Então vamos colocar uma senha inicial aqui. E vamos dar um concluir aqui. Com isso está finalizada a instalação do Windows Server 2016, tá? Agora entraria, depois de instalar o Windows, uma parte que é importante, a gente fazer a configuração dos itens iniciais, que eu diria nome da máquina, IP fixo, DNS, gateway, fazer alguns apontamentos ali para a máquina ficar num padrão, certo? Mas aí isso a gente fica para um outro vídeo, então. Valeu!